pega a coisa mais difícil para fazer. Né? Se você quer ter sucesso ou estar mais exposto à possibilidade de uma ascensão, pegue o mais difícil para fazer. Olá, tá começando mais um episódio do Taking Cast, né? O podcast da Taking que fala sobre carreira, liderança, tecnologia e inovação. E hoje a gente tá aqui com o Emerson Ginante e eu vou fazer uma provocação já para começar o podcast, trazendo essa informação para vocês. O Emerson, ele passou mais de 20 anos na mesma organização. Ele passou por algumas marcas como Suzuki, Cielo e Porto Bank. Então a gente vai conversar com ele hoje para saber se tanto tempo assim para a gente no tempo ou não. Vocês vão ver que a trajetória dele é muito legal. Eu vou pedir para ele explicar um pouquinho para a gente. Bom dia, Emerson. Bom dia. Como que você tá? Ótimo. Obrigado pelo convite. É sempre bom fazer esses bate-papos com vocês. A gente que agradece, a honra é toda nossa, viu? Vamos começar aqui com uma pergunta bem capciosa, digamos assim. Mas eu já sei a resposta. Muitos dizem que em tecnologia, 2 anos numa empresa é uma eternidade, ainda mais com tecnologias mudando o tempo todo, não pode parar de aprender e tal, né? Mas você desafiou um pouco essa lógica. Você passou 20 anos na Cielo, por exemplo, né? Como que é isso? Você para no tempo? Você não para no tempo? Acho que tem Qual que é o segredo, né? Tem alguns pra não segredos. parar no tempo. Tem alguns segredos, porque o que acontece depende muito da dinâmica da empresa para a qual você trabalha. Então, por exemplo, todo o meu tempo na Cielo foi um momento da indústria de meios de pagamento muito importante no Brasil, desde o momento ali onde ainda existiam transações manuais de venda por cartão, né? Existia um papelzinho e uma máquina. O cheque ainda, né? Ainda tinha um pouco de cheque, mas transações de cartão, a maioria ainda eram com aquele papelzinho que você levava, ele tinha um carbono e uma máquina que passava, você empurrava e ele marcava o seu cartão. Entregamos a idade, mas a experiência é algo importante na vida, né? Mas assim, pegamos toda essa transformação, desde essas transações manuais, que a gente chamava de transação manual, até o momento que isso deixou de existir e tudo virou eletrônico, até chegar o momento do Pix. Então, acho que o importante para a sua carreira, eu, pelo menos na minha trajetória, eu vejo que o que conta muito é o ambiente da empresa que você trabalha. Então, por exemplo, o Cielo, nesses 20 anos, foi uma empresa que crescia 30% ao ano, consecutivamente. Com inovação conectada a isso, né? Não é só crescimento por crescer, né? Então ela tinha resultado e, ao mesmo tempo, o resultado dela viabilizava mais investimento em tecnologia, porque é uma empresa de tecnologia. Sim. Então, sistemas antifraude, hoje se fala muito em inteligência artificial, a gente já usava inteligência artificial há 20 anos, né? Não a generativa, mas baseada em modelos matemáticos, redes neurais. Então, assim, é uma empresa que eu fiquei por 20 anos, porém, fiz toda a minha carreira, a principal parte da minha carreira, porém crescendo todos os anos, num ambiente muito dinâmico, né, com reconhecimento, com o próprio reconhecimento do mercado, porque também era uma empresa líder de mercado durante todo esse tempo. Então, minha resposta, o tempo determina o seu sucesso ou não? Não necessariamente. Tudo depende do contexto da empresa onde você trabalha e o quanto ela realmente está alinhada à sua necessidade de carreira, o seu plano de carreira. Porque o plano de carreira não é da empresa, o plano de carreira é seu. Então você tem que cuidar todos os dias para garantir que o ambiente onde você está, ele contribui para o seu plano de carreira. E isso foi o que eu fiz, sou eternamente grato a Cielo, porque me proporcionou ao longo dos 20 anos ótimas experiências, exposição à tecnologia de altíssima capacidade, foi uma grande escola para mim durante todo esse tempo. Então, não vejo, lógico, poderia ter acontecido uma outra história se eu tivesse saído com 5, com 3, poderia, mas é uma história que eu não consigo contar. Consigo contar o que aconteceu
E assim, é viável sim você ficar por bastante tempo e continuar se atualizando tão quanto outras pessoas que passam menos tempo nas organizações. Você é prova disso, né? Sem dúvida. E a tua carreira, então, no total tem mais de 30 anos já, né? E conta pra gente como que isso começou. Quando que você viu que a tecnologia não era só um trabalho, mas também uma tua vocação? Mais de 30 anos nesse mundo, né? Num ambiente específico como tecnologia, né? Tendo que se atualizar sempre e tudo, precisa gostar do que faz, né? Precisa ter um chamado para isso, né? Conta pra gente como que começou, como que você caiu nesse mundo da tecnologia, assim, pro pessoal que tá trilhando essa carreira tentar se enxergar também num possível caminho como o seu. Eu acabei identificando o que eu gosto de fazer de uma maneira meio tardia, mas só que eu acertei na escolha. Ficou mais claro para mim que eu era uma pessoa que gostava de resolver problema. Então, nessa hora, eu falei, legal, tecnologia resolve problema, né? Ou as engenharias resolvem problema de uma maneira geral. Então, aí eu já me conectei. Outro ponto também que eu sempre tive comigo era pega a coisa mais difícil para fazer. Né? Se você quer ter sucesso ou estar mais exposto à possibilidade de uma ascensão, pegue o mais difícil para fazer. Né? É lógico que o mais difícil ele também é o mais arriscado na maioria das vezes, então você tem que saber que o mais difícil ele pode te levar para cima, mas ele também pode te dar conhecimento, mas não necessariamente Tem que o ter resultado. aquela dose de coragem ali, né? Tem, a coragem ela tem que estar embutida, né? Então, comecei em tecnologia com 15 anos, então foi algo que eu sempre fiz e vou sempre fazer, então não tenho dúvida da minha carreira, mas a base realmente para a escolha, mesmo sem eu saber, foi essas principais características de gostar muito de resolver problema. Então, qualquer problema eu estou atrás dele. Né? Então, eu tenho a curiosidade por entender como aquele problema acontece, como que ele pode ser resolvido. Né? Então, entender como sistemas, de uma maneira geral, funcionam. Né? Então, meu cérebro é muito programado para isso. É algo que eu gosto de fazer com naturalidade. Isso fez com que eu, depois de um tempo, tivesse percebido que eu tinha escolhido a carreira certa. Mas eu dei uma passagem na minha carreira que é super engraçada, porque a gente sabe que em tecnologia, né, em algumas vezes, ou você está atrasado, ou você está over budget, né? Porque você, no final das contas, em tecnologia, principalmente na construção de sistemas, você converte ideias em software. Né? Então, é algo que você pega de um conjunto de ideias de um conjunto de pessoas que acordam e dormem com ideias diferentes todos os dias, né? E você tem que construir algo que funciona. Então, chegou num ponto ali da minha carreira que eu olhei e falei assim, tá complexo, né? Porque tem boa parte das vezes as pessoas não ficam contentes com o resultado que a gente gera. Porque, o projeto atrasou, não entregou aquela feature. E eu comecei a estudar muito isso para ver assim, será que eu escolhi a carreira correta? Né? E aí foi onde eu comecei a estudar, no começo dos anos 2000, mais o movimento de agilidade nos Estados Unidos, para realmente contrapor o que o Chaos Report dizia até aquele momento, que era dos projetos que falham, tudo. E a partir dali eu acho que fui um dos primeiros no Brasil a usar agilidade, formação de time dedicado, né, que depois todo mundo chamou de squad. Então, assim... Deram um nome bonito. Deram um nome bonito, mas para algo que estava sendo praticado para dirimir um pouco o risco dos atrasos. Ali foi onde minha carreira passou a fazer sentido de novo. Eu falei assim, não, existem formas de interagir com os times que são mais eficientes do que as que foram usadas no passado. Mas aí, assim, não tenho dúvida da carreira, a escolha foi bem feita, é o que eu gosto de fazer e vou continuar fazendo até o fim mesmo, a hora que eu parar. Bom, assim como você, eu passei também muito tempo numa grande multinacional, uma grande empresa. E para mim, sempre precisou de uma dose de coragem, uma dose de curiosidade, de olhar atento sobre o que estava acontecendo em volta. Eu não fiquei parada mais de um ano em nenhuma área lá dentro. Apesar de meu currículo estar assim,
11, 12 anos na empresa, né? Eu trabalhei muitos anos na Tigre Tubos e Conexões. Lá dentro eu nunca fiquei parada. E eu sinto que isso para minha carreira fez muita diferença, me fez crescer. Como que foi isso para você, por exemplo, ficar 20 anos dentro da mesma companhia? Muito parecido com a sua experiência. Acho que junta a sua inquietude, curiosidade, vendo também a sua carreira para fazer a composição de acordo com o que você quer com o seu plano, fazendo as movimentações internamente. Para mim, no final das contas, você acaba trabalhando em várias empresas diferentes. Parece que são empresas diferentes, exatamente. Porém dentro da mesma, sem ter que mudar tão radicalmente a ponto de ir para uma outra. Então, para mim é uma prática boa, até porque o teu histórico as pessoas conhecem dentro da própria organização. Você não vai, né, não começa, entre aspas, do zero em um lugar novo. Mas assim, a técnica é muito boa, porque a empresa também se beneficia de todo o seu conhecimento, todo o investimento que ela fez nos seus treinamentos, na tua formação. Então ela continua usufruindo de tudo que ela ofereceu para você, de toda a experiência também. Então eu vejo como uma boa prática. E aquilo, enquanto você estiver contribuindo e com perfil preparado para o desafio, e isso contribuir para a tua carreira, para o teu plano de carreira, é ótimo, né? Você faz menos movimentações, porém continua aprendendo constantemente, né? Junto com a tua curiosidade de querer sempre evoluir, né? Sempre querer mais, sempre querer aprender mais para ascender também, né? E dentro de um contexto de empresa que realmente faz os investimentos em projetos novos, né? que compete no mercado, que inova, que não está estagnada, né? Então acaba sendo uma relação ganha-ganha entre empresa e profissional, porque um contribui para o outro, para a evolução do outro de maneira concreta mesmo, né? Você vai formando... Eu acho que é um ponto importante e bem interessante que a gente não necessariamente planeja, né? Então, por mais que não seja necessariamente intencional, vou ficar 10, 20 anos no lugar. É difícil alguém planejar isso com uma super convicção, né, e tal. Mas você tem que ser intencional com aquilo que você quer para sua carreira. E se você está num ambiente que favoreça isso, é o melhor dos mundos, né? Então, eu acho que esse ponto que você trouxe é bem importante, puxar esse protagonismo sobre a sua carreira, sobre o que você quer para você, mas você também saber identificar se você está no ambiente que vai te ajudar a cumprir esses objetivos ou não, né? Sem dúvida. E assim, dentro de 11 anos, como é o teu caso, meu com 20, há épocas onde você reavalia muito. Tá? Tem horas que você vai ter vontade de sair e falar assim, não vejo perspectiva para os próximos 2 anos. E aí não tem técnica ou mágica se você vai escolher ficar e é o correto ou se você vai escolher sair e é o correto. Essa é a margem de risco que acontece em cada escolha que você faz. Eu tive momentos onde eu não via tanta perspectiva, né? Então... lógico, você acaba pagando um preço nisso e aí você vai acabar investindo num outro curso, numa outra língua. Oxigênio, né? Você vai tentar oxigenar um pouco mais a partir da sua atitude do que às vezes da empresa, né? Não é todo ano que a gente tem um super desempenho, né? Não é todo ano que a empresa tem um super desempenho. Isso é interessante. Só que você precisa ter uma certa resiliência. E é aquilo, decidiu ficar, fique e faça sempre o seu melhor. Mesmo quando alguns anos não são os anos mais brilhantes da sua carreira. Isso é muito legal você falar, porque realmente dentro de um longo período de tempo vai ter períodos que você não está rendendo o seu melhor ou que a própria empresa não está cumprindo. Nossa, está crescendo todo ano bonitinho lá. Vai ter momentos... menos bons, momentos legais. O importante é você ter essa consciência de fazer um balanço da tua trajetória, né? No geral, a curva tá ascendendo ou tá para baixo, né? Então, para esses picos de momentos ruins ou muito bons, também não influenciar na visão do todo, né? Sem dúvida. E acho que
existe um pouco de uma métrica que eu acho que pode ser utilizada, lógico, não é uma bala de prata, mas, por exemplo, num horizonte de 2, 3 anos, você tem que ter alguns projetos relevantes, algumas execuções relevantes dentro do seu currículo. Porque senão realmente isso começa a demonstrar uma certa estagnação. Só que para você ter isso dentro de um período de 3 anos, você vai ter que se expor. Então, por exemplo... Volta a coragem, volta a intenção, volta tudo. Porque às vezes a empresa está numa fase que não é tão boa. E ela vai lançar um grande projeto porque ela quer investir naquela linha. O que você vai fazer? Você tem que colocar seu nome lá. Você tem que divulgar que você quer participar daquilo. Por quê? Você está olhando o seu currículo e vendo qual que é a próxima contribuição para o meu currículo aqui relevante na empresa que eu estou. É essa a oportunidade? Então eu tenho que participar dela. Se eu não participar, o que pode acontecer? Dentro desses 3 anos, sem nada muito relevante, a tua tendência é de saída. Porque ou você ser saído ou você sair. Ou você sair, porque o saído, às vezes, se você desempenhar bem e né, como você vem com um bom resultado, se você desempenhar bem, você não vai sair, não vão encerrar o seu contrato. Mas, por outro lado, talvez pior do que encerrarem o teu contrato é você não adicionar nada relevante para o seu currículo. Né? Então, essa questão de pega o mais difícil para fazer, entra em projetos de grande exposição, né, em iniciativas de grande exposição. Isso faz com que a tua carreira ela seja útil para você como realização, a tua experiência seja útil para a empresa onde você está e também para a tua próxima provável empresa. Sim. Né? Porque você tem que fazer o teu plano tanto mirando a empresa atual quanto uma futura próxima, porque você tem que se manter atraente, empregável, com experiências que realmente durante a entrevista você tenha, sabe, o brilho no olho de falar de determinados projetos que você... Né? Eu participei, eu fiz parte do time, eu vivi aquilo, olha o resultado que deu. E também os que deram errado, né? Porque às vezes a gente entra em alguns projetos extremamente críticos, arriscados, e eles dão errado, às vezes não vão até o fim, e isso faz parte também da entrevista, né? Não dá para chegar numa entrevista, sempre tive sucesso, sempre deu certo em tudo que eu fiz. Não funciona assim. O recrutador sabe que não é assim que funciona. Então... E ele também vai saber identificar se você sabe explicar aquilo, né? Não adianta também você falar, eu participei de tal resultado, tá, mas como que você fez? Perfeito. Aí é onde os recrutadores mais pegam os fakes, né? Aquele currículo fake. Tem muito recrutador entrando agora com a pergunta sobre a sua contribuição. Não basta só, eu fazia parte do time. Não. O que você adicionou. Então é aí onde realmente, se você participou de maneira intensa, atuando, gerando resultado, numa entrevista você vai tranquilamente discursar. E tem uma coisa que, pelo menos para mim, fez muita diferença. Eu queria entender, no seu ponto de vista também, como que foi para você. Que seja pouco tempo ou muito tempo num lugar, você tem que saber construir suas alianças e suas parcerias internas, né? Seus sponsors ali. Você tem como falar um pouquinho disso pra gente? Você teve alguém que te ajudou muito? Você foi lá e caçou um mentor? Você teve alguém que te orientou? Porque isso também faz diferença quando você quer construir uma carreira de sucesso. Você ter essas pessoas mais experientes que você te ajudando no caminho, te puxando, às vezes vai precisar te resgatar num problema ou te orientar num dilema ali que você tem para resolver. Você teve alguém assim? Como que foi para você? Tive durante toda a minha vida, desde o primeiro emprego. Então, isso é natural. Se você não tiver, você tem que buscar essas referências. Esse seria o meu ponto, né? Se não tiver, procure alguém. Porque é o que acontece. Sozinho, a probabilidade de você ficar com um raciocínio muito encaixotado, pensando, gerando ideias próprias ali e conclusões que não necessariamente são as corretas sobre você mesmo. Então, uma pessoa de confiança sua, uma pessoa que tenha experiência, que já tenha vivido assim, a experiência conta muito. Eu vejo hoje, com a experiência que eu tenho, o quanto eu consigo
ajudar quem está começando com frases que não necessariamente vão fazer sentido para a pessoa agora. Mas passando as orientações em determinados momentos, isso começa a ficar mais palatável para as pessoas e começam a fazer a conexão. Então, assim, é extremamente importante. E sabendo que o ambiente corporativo é um ambiente político. Né? Então, existem equipes, existem partidos, existem grupos diferentes. E assim, eu na vida, nesses 33 anos, já passei por tudo. Já fiz parte dos grupos que estavam no comando, já fiz parte dos grupos que também não estavam mais no comando, mas precisavam continuar. E acho que no ambiente político você tem que ter essa capacidade de argumentação, de negociação, é crucial. Sabendo que nem sempre a tua ideia vai ser a escolhida. Você e tá tem tudo bem. E tá tudo bem. Às vezes a que foi escolhida dá errado. E aí não adianta depois você falar assim, eu disse, eu falei. Não, se a escolha foi feita, existe alguém no comando que pode assumir determinado nível de risco que você não pode, escolheu determinado caminho, você faz parte do time, faça o seu melhor para aquele resultado acontecer. Porque se não acontecer, pelo menos todo mundo se dedicou ao máximo, fez review, pivotou, fez o que tinha que fazer. Né? Agora, o que não dá é, a decisão não foi o jeito que eu queria, então agora eu vou boicotar, eu vou pegar leve. Não vou Isso não agrega para o seu currículo. Isso não agrega para o reconhecimento que as pessoas que trabalharam com você podem fazer. Isso é importante. A tua reputação profissional é crucial. Você precisa criar isso dentro de um ecossistema e não só com quem trabalha perto de você, até quem é mais distante. O seu nome, ter esse nível de respeito em relação à sua atitude profissional é extremamente crucial. No fim, os soft skills, né, são às vezes até mais fortes ou até reverberam mais do que os hard, né? Os hards, eles te sustentam ali por um tempo. Sim. E você tem que continuar se capacitando, continuar estudando e tudo mais. Mas eu cada vez mais acredito que os soft skills, né, que é isso que você falou, a intencionalidade, a postura, a comunicação, ética nas atitudes, né, que isso é sobre trabalho em equipe, colaboração. Isso aí às vezes pesa muito mais do que se você é o melhor naquilo tecnicamente que você está propondo a fazer ou não, né? Sem dúvida, e adicionando a isso, tem a questão política. Por mais às vezes que você esteja certo, politicamente aquilo não é interessante para alguém. Isso não faz com que você esteja errado. A questão existe um aspecto político, zona de poder, né? Equilíbrio entre poderes, que faz parte de qualquer organização. Qualquer organização. Então, assim, você vai ter momentos na tua carreira onde você vai estar participando de um grupo com toda a força para emplacar algo, para gerar um resultado. E tem épocas que você não vai estar nesses grupos. Então, sob o ponto de vista da tua carreira e formação, é importante você saber trabalhar nos dois. Porque um é muito bom, o outro você pode ver como muito ruim. Mas quando você não está no grupo de maior poder, você exercita capacidades tuas que você nem sabia que tinha. Então, assim, resiliência, né? Contar até 10, rever, respira fundo, abordar corretamente, né? Negociar de maneira mais intensa, com muito mais argumentação para ver se o teu pleito realmente passa ou não. Essa é a vida dentro das organizações, principalmente conforme você vai... Principalmente as maiores, e quanto mais alto o cargo, mais complexo vai ficando, né? Mas isso é o dia a dia. Mais é o dia a dia. E aí, assim, isso é uma coisa também para ficar muito atento nessa questão da ascensão, não ter a vontade de voltar para o operacional. O operacional fez parte da tua vida, da tua carreira, em determinado momento. A partir do momento que você começa a ficar mais estratégico, não dá para voltar para o operacional como se fosse uma zona de controle ou de conforto. De fuga ali. Ou de fuga, de não gosto muito. Então, isso eu acho que é uma coisa importante também da sua aptidão. Né? Se você não gosta de contextos políticos, assim, então
configure a tua carreira para uma carreira talvez mais técnica, especialista, né? Algo mais determinístico ali num caminho X, porque isso faz com que você fique mais feliz, né, com a tua carreira, né? Ontem eu li um trecho de um texto que assim, a vida é muito curta para você ficar fazendo um trabalho que você não gosta, né? E quanto mais você não gosta do que você faz, mais demorado fica esse tempo, né? Porque é um martírio. Então é importante identificar essas características do que você gosta de fazer para encaixar melhor a tua carreira também. Porque quando você não gosta, né? Não é uma coisa, uma ou outra coisa você se adapta. Você adapta. Aprende, adapta. Agora, coisas mais intrínsecas, assim, mais hard mesmo, do teu core, do que você gosta, não dá para ser tão diferente assim, né? Porque senão a probabilidade de não gostar da carreira é grande. E aí você se boicota, né? Às vezes, se você não tem essa consciência, isso é muito importante, né? O autoconhecimento sobre o que você quer para você, para sua carreira, quem você é, seu perfil, sua personalidade, seus pontos fortes, seus pontos de oportunidade de desenvolvimento, fica mais fácil cair num buraco, talvez, eu não gosto disso, então eu tô no lugar errado. Não, às vezes você só tá mirando na área errada, ou dando foco ou ênfase demais para algumas coisas e menos para outras, né? Então, às vezes, se você é uma pessoa que não curte muito esse lance político, eu particularmente eu não sou fã. Mas sou aqui, sou CMO, preciso aprender isso, estou aprendendo, é isso aí. Mas eu não vou ficar focando a minha carreira nisso, entendeu? Sim. Então tem também essa questão de você se conhecer a ponto de você saber lidar melhor com certas situações. Então eu vou, né, continuo tendo coragem, continuo sendo intencional na minha comunicação e tal, mas tem situações que eu vou lidar de um jeito ou de outro, sabendo que eu suporto ou não certas prensas, digamos assim, né? Perfeito o teu comentário. Acho que tem uma frase que a gente sempre ouve, que para mim ela não faz total sentido. Assim. Acho que uma parte sim, outra parte não. A maioria fala, não, você tem que sair da sua zona de conforto. Né? Sempre isso como algo, não fique em determinado lugar, sempre vá para a sua zona, para fora da sua zona de conforto. O ser humano não nasceu para ficar fora da zona de conforto. É antinatural isso. É antinatural, né? Ninguém fica deitado num colchão com pregos, assim, eu estou no desconforto, está tudo bem e eu vou continuar aqui porque me falaram que eu tenho que fazer isso. Na verdade, você sai de onde você está, você entra numa zona de desconforto, porém, essa zona de desconforto ela tem um tempo para você absorvê-la como zona de conforto de novo. Se você não absorver, quer dizer que você foi para o lado errado. Errado. E aí redefine a rota, né? Redefine a rota. Agora, não é porque tem que sair da zona de conforto que você vai viver em desconforto. Não pode, porque senão você vai ficar descontente, vai performar mal e vai achar que tudo deu errado porque você escolheu algo que não era o caminho. Não, o problema é que você estendeu demais a zona de desconforto. Né? Então, procura uma zona de desconforto, adapta, aprende, viu, né? Legal, aí você vai para a próxima. Agora, não dá para ficar eternamente numa zona de desconforto porque realmente acabou sendo uma escolha errada. Né? E realmente não cresce porque você não vai ter aquela vontade de fazer acontecer, de resolver um problema, de desatar um nó. Você não vai ter essa motivação que tem que vir de você, de dentro de você, para você fazer, né? Ou disciplina, né? Que é o que a psicologia chama de flow. Né? Você nunca vai entrar num momento de flow, que é aquele momento onde às vezes você nem vê o tempo passar, né? Você está trabalhando, mas nem percebeu que o tempo está passando, que já chegou a hora do almoço, sabe? Quando você está tão intenso no trabalho, numa escolha desse tipo, você nunca vai chegar nisso, que é o melhor da tua performance. Né? Então, é lógico, você não vai estar em flow todos os dias, sempre. Todo, Mas para a tua carreira, você tem que estar nos lugares onde você tem essa chama da curiosidade, do vamos resolver isso, vamos buscar o resultado.
é super importante isso, porque aí realmente está contribuindo com passos concretos para uma carreira muito bem feita. É muito legal a gente estar falando disso de zona de conforto e tal, porque a gente queria puxar um outro assunto aqui que é sobre inovação, né? Que é realmente sair. A inovação exige que você saia da sua zona de conforto, né? Então, como que, na sua visão, as pessoas podem, no seu protagonismo da sua própria carreira, saindo da sua zona de conforto, como que isso reflete na empresa que também precisa dessa quebra, dessa ruptura para sair da zona de conforto, para ter inovação? Então, como que uma coisa pode ser casada com a outra, assim? Legal, isso é o grande desafio das organizações, do mesmo jeito que é para a gente, como profissional, para as organizações também é um grande desafio. Teve empresas ao longo do tempo que lançaram equipes de inovação específicas, outras misturaram as equipes e aí lançavam projetos de inovação dentro das mesmas equipes. O que eu vejo é aquilo, né? Acho que para a inovação de uma maneira geral, a empresa tem que se manter atenta. Eu defendo fundos de investimento para a inovação dentro das organizações. Não equipes apartadas, mas verbas que são para projetos que podem não dar retorno. Tá? Porque essa é a maneira de você se defender em relação aos teus concorrentes. Né? Porque, principalmente, quem não é incumbente está tentando o seu sucesso. Né? Seja numa fresta de mercado, seja num nicho que ninguém explorou, seja numa jornada de uso diferente, mas quem está entrando no mercado tem que fazer diferente para ver se tem algum sucesso. Quem já é incumbente já tem a vaca leiteira né, dando todo o retorno, tudo. Sim. Mas isso a gente tem... É outro grau de dificuldade também. Sem dúvida, que é grande, é difícil mover um grande navio. Né? Mas, por outro lado, a gente tem vários exemplos, tanto na indústria brasileira, no mercado brasileiro, quanto mundial, de várias empresas grandes que perderam o seu poder, o seu espaço ao longo dos anos. Né? A gente vê lá, todo mundo fala de Kodak, Nokia, né? Falar de casos mundiais. Então, aquilo precisa ter esse tipo de investimento reservado dentro das organizações. Né? E não necessariamente que são coisas que vão dar retorno. Porque são tentativas de emplacar algo novo, algo disruptivo, algo que vai trazer uma outra linha de receita. Só que é aquilo, se você não fizer para ver se tem a linha de receita, se tem o espaço, se tem o mercado, alguém vai fazer. Porque tem sempre alguém tentando pegar um pedaço do bolo. Né? Sim. Tem sempre. Então, assim, acho que um caso emblemático que eu participei foi a construção do WhatsApp Pay. O WhatsApp Pay era um projeto do Facebook na época, né? Agora Meta, Sim. mas era Facebook com WhatsApp. A ideia era muito legal. Eu cheguei a testar. Chegou a testar, então assim, eu gostei muito, porque dentro da mensagem do WhatsApp você enviaria dinheiro para outra pessoa, num modelo peer-to-peer. Né? Porém, era um modelo peer-to-peer, mas na verdade toda a indústria de meios de pagamento era a mesma por baixo, né? No tráfego todo da... Se diz estruturalmente, estruturalmente, né? Pra executar isso. Executar todas as transferências, uma transação de débito, tudo. Então, assim, era algo super disruptivo. Já tinham tentado na Índia, acho que não tinha emplacado muito, mas o Brasil é um dos maiores consumidores de WhatsApp. Então, qual foi a ideia ali? Dentro da própria conversa, eu preciso enviar um valor para você, eu já envio dentro da conversa e vida que segue, né? Tudo mais rápido, útil. Então, assim, a ideia é muito boa, num timing consideravelmente bom. Que fazia sentido, que né? fazia sentido para se fazer, porém, foi lançado num momento ainda que deu para fazer alguns testes, porém o Banco Central já fazia o Pix nesse momento. Então... o Pix estava nascendo, né? Não estava bem consolidado e nem divulgado ainda. O projeto ficou pronto antes do Pix nascer. Né? Só que o lançamento aí do WhatsApp Pay ele teve que ser retardado, né? E aí foi onde o Pix entrou. E a adoção do Pix foi, todo mundo sabe, assim, foi muito rápido, Foi. né? Assim, estrondoso, é um grande sucesso.
Mas no final acaba sendo o fim do WhatsApp Pay, porque não dá para competir com o Pix, né? Porque realmente é um sistema maior, né? Ele é outro tipo de arranjo. Então, assim, é aquilo. Se a gente soubesse que o WhatsApp Pay não daria certo, não teria investido. Não, né? Não, às vezes O aprendizado todo. você vai investir, vai aprender várias coisas, só que não necessariamente aquilo vai à frente, né? E faz parte de um jogo onde, e se você não tivesse feito e o teu concorrente tivesse feito? Né? E ele tivesse encontrado uma linha de receita ali muito forte, aí você fala, por que eu não fiz? Né? Então, realmente, são escolhas de risco, né? Podem dar certo, podem dar errado, mas para se manter atual, investimentos dessa natureza são cruciais. E é o total paralelo com carreira, né? Dá para pegar o mesmo modelo do que você está falando e aplicar para carreira e tanto para empresa quanto para pessoas, né? Sem dúvida. Eu também tenho que assumir o risco, eu tenho que colocar a cara, executar, testar, ver se vai dar certo, se não vai. Se não deu certo, por que não deu e aprender com isso. Assim como as empresas também precisam fazer isso para serem inovadoras, disruptivas e tudo mais, né? Sem dúvida. Acho que é um bom tem um outro exemplo legal que é do próprio iPhone. A Apple, há muito tempo, pelo menos acho que uns 25, 30 anos atrás, pelo menos 25, fez um equipamento que chamava Newton. Ele era um handheld com tela, você conseguia, ele reconhecia escrita. Entregou a idade de novo. Entreguei a idade de novo. Então, assim, um equipamento muito bem feito, com várias tecnologias, com tela, tudo, até impressora, bem completinho, né? Não foi um sucesso. Só que, se você pegar os componentes do iPhone hoje, ele tem tecnologias do Newton. Lá. Desde 25 anos atrás. Então, assim, até mais, né? Então, você vê que, às vezes, o que é considerado falha no momento zero, passado alguns anos, você vê que existe reaproveitamento do que foi aprendido. O aprendizado fica. O aprendizado fica. Então, essa é a parte da evolução que é contínua, né? Vai existir erros, vão existir acertos. O importante é que você mais consiga acertar do que errar e aprender com os erros. O grande ponto é importante ter, conforme você comentou, ter pessoas de referência para você ter aquele bate-papo de fazer um saneamento nos teus raciocínios, umas adições de ideias novas. Sabe por quê? A gente não consegue, apesar do tanto de informação que a gente está exposto, transformar essa informação em conhecimento que pode ser utilizado é outro departamento, né? E conversando com pessoas experientes, que estão antenadas, isso acelera muito o teu aprendizado e o teu conhecimento. Então, manter tudo isso bem atual, bem vivo na tua rede de relacionamento com as pessoas é super importante. E de novo, intenção, né? Total. Porque não vai cair um mentor no teu colo, eu vou ajudar você, não, né? Você tem que ter fomentar esse networking interno na empresa, os relacionamentos, essa parte política, não no sentido ruim da palavra, mas de relacionamento mesmo, entre pares, não a politicagem, a política, né, no sentido real da palavra, né? E ser sempre intencional naquilo que você quer, né? Para você trilhar uma carreira aqui ou em outra empresa ou em outra, mas, de novo, trazendo para você, puxando para a sua responsabilidade, né? A sua carreira e tudo mais. Sem dúvida. E se puder, eu eu falo muito pro meu time, a gente tem que achar um ikigai ali no meio do caminho, o que você quer para você, o que a empresa precisa e qual que é o meio do caminho ali e você investir naquilo, né? Sem dúvida, com empolgação, com energia. Empolgação para você poder crescer. Para poder crescer, para contribuir com a empresa também. Né? Porque a gente a gente trabalha nas empresas existe justamente... Existe um contrato, você me paga e eu te entrego, né? Então, assim, tem que ter um ganha-ganha ali. Você tem que estar aprendendo e fomentando, né? Desenvolvendo a sua área, os seus projetos e tal, para que a empresa cresça também, para ela poder te pagar. Né? Basicamente. Você pegou um ponto super importante, que ele é tão lógico, porém as pessoas esquecem isso ao longo da trajetória, né? Porque, assim, tem uma frase em inglês que é uma palavra que eu não gosto, que é o take for granted. Né?
As pessoas às vezes acham que o emprego está garantido, né? Você vai todos os dias. Não, pessoal, assim, existe um contrato de trabalho e ele pode ser rescindido por uma parte ou por outra, né? Então, ir todo dia, fazer o seu melhor, né? É a sua obrigação perante aquele contrato. Né? Porque não há garantia pelo menos, né, da maioria das práticas CLT, né, no Brasil, você não é um contrato vitalício, não é estabilidade. A estabilidade, né? não existe. Então, assim, e as empresas precisam de resultado para sobreviver. Né? Para poder te pagar. Para poder te pagar, para fazer toda a filantropia, Sim, para fazer os investimentos na sociedade, né? Sim. Para fazer o ESG, para fazer tudo. Né? Então, a nossa contribuição é extremamente importante para isso. E estando num ambiente onde existe também o retorno para você como profissional, como pessoa, aí é a junção perfeita da sintonia entre empresa, né, e funcionário, que isso Eu é acho crucial que para o desempenho. A grande dica, né, então, que a gente pode dar aqui, resumindo para as pessoas, é quanto mais você conseguir conciliar o seu protagonismo de carreira, o seu autodesenvolvimento com o que a empresa precisa, e você precisa ter olhar atento, curiosidade, intenção, coragem para buscar isso, o que a empresa, o que o business está precisando, e eu conciliar com os meus pontos fortes, com os meus melhores entregáveis, é o melhor dos mundos. Assim, você consegue crescer e ficar, se quiser, 20, 15 anos numa empresa, né, que vai poder te dar esse caminho. Sem dúvida. Tem uma pesquisa também que diz que 3% da população mundial tem esse tipo de atitude. Só 3. Só 3. Então, assim, isso é uma informação boa e ruim ao mesmo tempo. Né? Ela é boa porque a competição é pequena. Né? Se são só 3%, cara, muda a tua atitude, vai, né, com mais gás, com energia, com vontade, tanto para o seu estudo quanto para o seu desempenho dentro da organização. Né? O ruim é que, assim, são poucas as pessoas. Então, e você vê esses 3% muito quando você, às vezes, troca de empresa. Qual é a grande tendência quando existe uma troca de empresa? Você tende a levar, ou tentar levar com você, as melhores pessoas que trabalharam com você ao longo da tua trajetória. E se você for analisar friamente, não são muitos nomes que você considera. Né? São poucos nomes que você fala esse. Porque são pessoas que ao longo do tempo provaram para você que elas são justamente corajosas, estão com você, conseguem desempenhar, assumem riscos. Não quer dizer que são perfeitas. Elas erram também. Mas tem todo o conjunto de soft skill e hard skill para determinados desafios. Então, isso conta muito para a consideração de quem, tanto para a sua, né, na sua carreira, mas tão importante quanto a sua carreira é o quanto as demais pessoas também consideram a sua carreira uma carreira boa, uma carreira bem construída, de sucesso, porque essas pessoas vão querer trabalhar com você. Bom, a gente falou bastante de carreira, de liderança, né? Como se atualizar ou não, soft skills, hard skills e tal, mas tem um componente que a gente não mencionou, que é a IA generativa, né? A IA de hoje, né? De como ela tá hoje. Para você, como um veterano aí, já há mais de 30 anos de carreira, a IA é mais uma ferramenta ou ela muda a essência do que é ser um CTO, né? Nas empresas? Eu creio que assim, é mais uma tecnologia disruptiva. Tá? Provavelmente o que a gente comentar aqui hoje pode ser que amanhã já esteja desatualizado. Tá? Então, para mim, qualquer pessoa que tentar ser determinística nesse momento sobre o assunto está falando sobre uma visão específica com um horizonte de tempo. Tá? Porque realmente está evoluindo muito. E é lógico, acho que com o status atual a gente já consegue perceber que automatizações, leituras de documento, gerações de vídeo, de imagem, né, de texto, é muito útil, né, e funciona muito bem. Acho que o grande ponto existe uma necessidade de supervisão, né, porque ainda existe uma taxa de erro. Então, a gente não pode considerar que, nesse momento, na atualidade,
a IA generativa vai fazer tudo sozinha e o ser humano simplesmente deixa de participar. Não, eu creio que onde as atividades são mais repetitivas, onde a leitura era extensa, né, de documentos, onde a geração de um vídeo tinha um processo de produção específico, esse processo passa a ser diferente. Então eu vejo muita otimização hoje da forma como se trabalha e acaba liberando tempo, né, para as pessoas. E assim, hoje um conjunto de ferramentas, cada uma tentando ser melhor do que a outra a cada dia, né, por essa competição no mercado. Vejo que isso vai se consolidar. Boa parte dos produtos que a gente já usa há 10 anos, todos eles vão ter IA embarcado, né? Então, Excel com IA embarcado, Word com tudo embarcado, né? Mas a gente também vem daqui a pouco com equipamentos físicos com IA embarcada. Né? Já tem, né, muita coisa, então assim, vai estar permeada em tudo. É como se fosse o começo da internet, né, onde hoje em dia você nem percebe, você só percebe quando ela falha, né? Um Wi-Fi, o link falha. Mesma coisa em relação a IA. Vai moldar a sociedade? Vai. Muda comportamento, muda a forma de interagir. Né? Você vê a questão de deixar determinados modelos funcionando para te avisar sobre informações que antes você ia buscar. Né? Isso é extremamente natural, só que ainda não está tão permeado na vida das pessoas. Mas a gente já consegue perceber que sim. Né? Outra aposta muito grande da indústria, que o celular não vai ser mais o equipamento de interface com o mundo virtual. Porque o celular você o busca, né? Você tem que clicar, você tem que apertar. Na verdade, você pode receber as coisas de outras formas. Seja através do óculos, você vê a Meta comprando uma parte da Luxottica, que é a dona da Ray-Ban e de várias outras marcas de óculos. Então, assim, são movimentos, de novo, a gente está falando de movimentos que são apostas estratégicas de várias organizações. Né? Se a gente for voltar um pouquinho antes da IA generativa, qual que era o mote da indústria de tecnologia? Metaverso. Era tão crível que o metaverso era o futuro que o próprio Facebook mudou o nome da empresa para Meta. Só que ali rapidamente se provou como algo que, né, foi talvez a segunda tentativa do Second Life. Né? Eu entregando a idade de novo. Né? Então, assim, teve uma tentativa do Second Life, né? As pessoas estavam vendendo loja, terreno dentro chegou a ter monetização dentro. Né? Venda de espaço, tudo. Sim. Mas as empresas não compraram tanto aquilo. Né? Então, e aí, precisava de um próximo mote. Qual o próximo mote? A IA generativa. Tem um apelo muito maior, mais crível, mais algo produtivo e útil, sem dúvida. Né? Só que aquilo, eu gosto de ter muita parcimônia nessas horas. Porque tem pessoas ou empresas que ficam com o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. É aí onde você queima dinheiro por não saber o que vai fazer. Eu tenho o JOMO, a Joy of Missing Out. Eu faço curadoria do que eu vejo, assisto, leio e considero hoje, porque é impossível. Se você cair num FOMO ali, você cai num buraco negro e você não sai mais. Fato, e assim, sempre vai estar faltando uma coisa. No nosso caso, às vezes a gente não vai pôr milhões, né? Você não vai pôr milhões como pessoa física, mas como pessoa jurídica, os investimentos são altos. O grande ponto é um assunto ainda novo, em ebulição. Né? Então, às vezes é melhor você seguir, lógico, sempre antenado, sempre fazendo testes, tudo, mas acompanhar, porque existem ainda várias empresas que estão tentando algo. Né? E aí, às vezes, nas redes sociais você vê gente pintando aquele mundo, né? Todo destruído, todo disruptivo, todo você vai perder aquilo, que no final é o quê? Para vender curso. Todo dia morre alguma coisa, né? Morre uma ferramenta, morre um modelo, morre um...
A pessoa põe todo aquele discurso, né, para o quê? No final eu vendo o curso para você se preparar. Tudo bem, é legal fazer o curso, mas o mundo não vai ser assim do dia para a noite, não funciona assim na história da humanidade, não é do dia para a noite. Né? Eu lembro muito, no começo ali de 2012, eu estava nos Estados Unidos, a gente vê ali o principal, no início do movimento da nuvem. Né? Eu cheguei a eventos de nuvem, onde o próprio fornecedor da nuvem, que estava vendendo o serviço de nuvem, não colocar os próprios dados nela. Aí tu falou, mas você me vende algo para eu colocar as minhas informações lá dentro, mas você não põe? E eu vi do principal executivo. Aquele momento era um momento muito incipiente, muito novo, né, onde as coisas precisavam ser criadas. Hoje, se você for analisar, tem empresas inteiras dentro da nuvem com todos os benefícios dela. Né? Não só hoje, mas há um certo tempo, talvez de 2015 ou 2016 para frente. Então a gente está falando de um horizonte de, por exemplo, de 2012 até 2015, aquela né, bagunça, será que vai, será que não vai? Compro uma máquina física, vou à nuvem. A partir de 2015 para frente, empresas inteiras sendo criadas sem infraestrutura nenhuma, toda em nuvem. Então, assim, se você tivesse o desespero ali entre 2012 e 2015, colocado milhões em algo que podia ter dado certo, ter dado errado. Então, assim, por isso que não é nem, talvez, no meu ponto de vista, nem o FOMO e nem o JOMO. É algo no meio do caminho para você realmente ir sentindo e vendo o quanto algo vai para o caminho que vai se consolidar, né? Ou não. A gente vê isso, é importante acompanhar constantemente, porque você dirime um pouco a possibilidade de escolher o caminho errado, né, nessas horas, porque tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. Eu particularmente, na minha opinião, acho que essa é a essência do CTO, de saber discernir isso tudo que você está falando. Né? Não achar que IA vai resolver toda a minha vida, não, agora eu vou demitir toda a minha equipe porque eu vou botar IA, ou não dar bola para isso e ficar alheio, porque ainda tem pessoas alheias à ideia de usar IA, né? Pessoas, empresas e tudo mais. Então, eu acho que, até voltando na pergunta lá, a essência do que é ser um CTO, isso vale para outras áreas também, vale para mim como CMO, vale para outras áreas, para alguém que é CHRO, né, CTO, de saber discernir que momento que você precisa usar como ferramenta, que momento que você precisa surfar uma onda, que momento você precisa ter pé no chão, opa, isso ainda é muito arriscado, como você está falando, e muito incipiente. Então, para mim, gira em torno disso. Perfeito, assim, nesse mundo de IA, por exemplo, tem várias empresas hoje que boa parte dos problemas eles podem ser resolvidos com RPA, que é uma outra técnica muito mais barata, muito mais consolidada. Entendeu? E o fato de você usar RPA não quer dizer que você não está no auge da tecnologia porque não está usando IA. Não, você está usando a melhor ferramenta para o problema que você tem. Né? Esse que é o ponto, né? Saber discernir qual que é a ferramenta para qual momento, qual problema. E saber para que você está usando também aquela ferramenta. Sem dúvida. E sem ficar com o sentimento de que você não está atualizado. Porque, na verdade, acho que um dos grandes papéis do CTO realmente é fazer as melhores escolhas possíveis no uso da tecnologia para resolver os problemas das empresas e gerar receita, lucro, né? Porque hoje em dia boa parte dos serviços são digitais, né? O mundo físico ele diminuiu bastante. Então, conseguir fazer essas escolhas, sabendo que em alguns momentos vai errar, tá? Tem apostas que a gente erra, não tem como, porque se der certo você ganhou o tempo de ter testado e ter saído na frente. Se deu errado, você vai ter que escolher outro caminho. Faz parte do jogo também dentro do mundo de tecnologia, porque a indústria de tecnologia em si ela é muito dinâmica. Você vê que de tempos em tempos, a questão do ciclo econômico das empresas de tecnologia é muito rápido. Né? Gerou algo, fez, já tem que ter outra coisa evoluindo. E saber calcular o risco do possível erro também é um ponto que a IA ainda não te dá esse tipo de coisa. A inteligência humana nesse sentido, né? De você saber, beleza, se eu errar,
eu vou impactar o quê? Em quanto tempo? Qual o grau de erro que eu posso ter, né? Sem Qual a dúvida. margem que eu posso correr o risco de errar, né? Principalmente em relação à generativa, eu vejo cargos de supervisão de modelos, eles já existem para outras práticas. É algo que vai Sim. continuar, porque não dá para deixar totalmente sozinho. Porque erra ainda. E é natural. Tem viés, né? Tem todo um... Tem viés, aceita viés. Aceita né? viés. Então, como é amplo, faz parte esses novos papéis. Né? É que talvez ainda a gente esteja no momento onde a gente não conseguiu declarar esses novos papéis, ou talvez nem estejamos ainda preparados para esses novos papéis. Mas eles vão acontecer. Eu não acredito nessa... Às vezes você vê alguns posts de o mundo vai... Não, acho que... e mesmo se for, não é tão rápido. Né? Dizem que a gente... Tem uma outra também, pesquisadores que dizem que a gente superestima muito os 3 a 5 próximos anos e subestima muito os entre 10 a 15 anos. Uhum. Na verdade, as maiores evoluções, elas estão para 10 e 15. Só que a gente tem uma tendência a falar que vai acontecer em 3 e 5. Entendeu? Então, esse de 3 a 5 anos é que dá o pânico, às vezes, nas pessoas de eu tenho que fazer algo, a gente vai ter que escolher, Calma, porque a gente viu em outras práticas a mesma dinâmica. E aí você ter quilômetro rodado, digamos assim, experiência, te ajuda a saber quando que você tem que ter calma, quando que você pode esperar, quando que não. Vamos testar agora, porque se eu não testar agora, o meu concorrente vai testar. Na minha visão, justamente essa experiência toda é que ajuda a discernir esse tipo de coisa, né? Que a gente enfrenta todo dia, né? Uma ferramenta que surgiu ontem. Meu Deus do céu, se eu não testar... Não, calma. Né? A voz da experiência conta muito, né? E antes da ferramenta, assim, para quê? Para quê? Exato. Para medir o que é que a gente quer resolver, o que é que a gente quer melhorar, né? Sem o para quê, qual que é o resultado esperado, é só uma busca por ferramenta, que tem custo. Né? Então, assim, ter esse discernimento de não ter essa paixão pela tecnologia em si, mas pela resolução do problema, pela melhoria do atendimento ao cliente, né? Porque hoje fala-se muito sobre hiperpersonalização, né? É a grande... o que todo mundo vislumbra. É a bola da vez. É a bola da vez. Só que assim, não é fácil fazer isso, porque o ser humano é complexo. O que você acordou ontem querendo, hoje talvez com o conjunto de informações que você recebeu em um dia, você fala assim, desisti. Não quero mais. Não quero mais. Uhum. Só que os modelos vão pegar o meu temperamento de um dia para o outro. Talvez vão conseguir emplacar, mas tem horas que eles vão também me deixar descontente. E falar assim, ele não entende o que eu estou fazendo. Então, assim, existe um nível ainda muito... E eu acredito que vai chegar nesse nível. Né? A gente vê também a indústria mais de robótica com assistentes pessoais, né? Que tem um apelo super legal em determinadas práticas, como ajudar a cuidar de pessoas. Você vê que tem um lado também super importante, mas é algo que vai precisar ser desenvolvido bastante, né? Na questão do conseguir realmente entender, né? Com contexto, com interpretação, o ser humano. Né? Por isso que, no meu ponto de vista, não é substituível. O ser humano não é substituível. Eu vejo essa tecnologia como agregada para aumentar o nosso potencial. Né? Eu concordo com você. Emerson, muito obrigada mesmo por esse momento. Foi muito rico. Eu acho que dava para a gente ficar aqui um tempão ainda conversando. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Lembrando que essa nossa trilha aqui, a gente está falando de carreira, mas também de contexto de tecnologia, de IA e tudo mais. Então, que conselho você daria para alguém que está assistindo a gente, que quer trilhar uma carreira duradoura? Ninguém gosta de ficar pulando de galho em galho, né? Vamos, né? Convenhamos.
Que conselho direto você daria para aquela pessoa que está querendo trilhar uma carreira com consistência, uma carreira sólida, de sucesso, para ela não ficar estagnada, ou para ela saber quando que ela está estagnada ou não? Dá uma dica para essa pessoa. Acho que a principal dica é seja curioso. Curioso e corajoso, talvez, é a soma maior, né? Porque se você é curioso, você já não vai estar estagnado. E corajoso, sabendo que você vai errar e você vai ter que arcar com as consequências desse erro, da tua escolha, e você vai acertar também e vai comemorar esses acertos. Mas para errar ou para acertar, tem que ter a coragem de ter a atitude, né, de ir buscar. Sim. Né? Então, o curioso sempre quer mais conhecimento, sempre quer mais experiência, sempre quer participar, sempre quer estar com gente que sabe mais, né, porque aprende mais rápido a partir de quem conhece mais. Então, acho que a soma da curiosidade com a coragem já são os dois grandes insumos para você conseguir trilhar uma carreira muito boa. A detecção se você está estagnando ou não, para mim acho que o horizonte de 2-3 anos sem agregar nada relevante ao teu currículo é o maior indicador de que você estagnou. Né? Olhar para 1 ano, 2 anos e falar, nossa, não aconteceu nada, eu não consigo adicionar uma linha ao meu currículo com algo que realmente seja expressivo, projeto, né? Isso já são, para mim, são indícios de que você está em momento de estagnação. Então, alguma atitude corajosa tem que ser tomada para você não cair num cenário que não é o que você quer. Acho que essa acho que de maneira bem resumida, já ajuda bastante aí ao longo da trajetória. Nossa, fica a mentoria grátis. A mentoria grátis do dia, mas realmente essa combinação, eu tô super de acordo com ela. Curiosidade e coragem juntas é que realmente fazem a gente pegar o facão, abrir o mato e ver realmente o que faz diferença na nossa carreira, né? Sem dúvida. Acho e que assim, é isso aí. acho que é uma coisa importante, Camila, é difícil você ser curioso e corajoso num grupo que a grande maioria não é. Porque por mais que você... É um sinal de que você tem que mudar de lugar, então, né? Porque é aquilo. Se você chegar com essa empolgação, com essa vontade, e as pessoas não vierem junto com você, você vai perceber que você está remando sozinho. Né? E conhecimento, práticas, projetos, você não faz sozinho. Né? Então, também perceber qual é o contexto à sua volta, quais são as características das pessoas que você trabalha em conjunto. Para saber se você está num solo fértil ou não, né? Para você exercer essa curiosidade e essa coragem. Sem né? dúvida. E assim, eu sei que não vai ser 100% do time assim. Mas você precisa de 2 ou 3 ali ao seu lado. O balanço final tem que te ajudar. Né? Porque a tua evolução depende também de insights de outras pessoas. Porque às vezes você bate num teto da tua curiosidade. E às vezes uma pessoa com uma frase diferente abre o teu raciocínio. Você fala, caramba, eu não tinha visto essa possibilidade. Às vezes uma frase faz uma grande diferença. Talvez é a frase que você nunca vai esquecer na sua vida que aquela pessoa disse. Né? E às vezes a própria pessoa que disse fala assim, nossa, essa frase foi tão importante assim. Talvez a frase foi o divisor de águas. Né? Mas por isso, o contexto de pessoas que está junto com você é importante também para você ter essa evolução. É uma excelente observação. Obrigada, Emerson. Eu agradeço. Muito feliz que você topou estar com a gente aqui, né? Sua agenda eu sei que é complicada. Assim, a gente agradece a tua presença. Espero que a gente continue conversando aí por muito tempo. Mas obrigada, esse foi mais um episódio do Taking Cast. E vamos pro próximo.